A graça e paz do Senhor Jesus para todos. Hoje eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre os pastores. A palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 23, a partir do verso 1, diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. É muito triste nós constatarmos tais palavras do Senhor dirigidas aos seus pastores. Nos dias de hoje não é diferente. As mesmas coisas que aconteciam naquele tempo, no tempo de Jeremias, lá pelos anais do Velho Testamento, ainda acontece nos dias de hoje. Hoje, muitos pastores têm desviado a atenção do seu ministério para que eles possam angariar algo para eles próprios, ou financeiramente, ou por fama, para serem conhecidos, para serem reconhecidos. Mas o fato é que todo esse desvio da função tem feito com que os pastores façam as ovelhas de Cristo sofrerem. E elas têm sofrido muito. Muitos pastores não têm feito a sua parte do apacentamento do rebanho. O pastor tem como principal função apacentar o rebanho, acalmar o rebanho, alimentar o rebanho, juntar o rebanho, curar as ovelhas. Essa é a principal função do pastor. E o que nós mais temos visto nos últimos dias é o pastor ferindo as ovelhas, aquele pastor que pode ouvir num gabinete pastoral as aflições, as necessidades das suas ovelhas, e minutos depois colocar tudo aquilo no púlpito diante da igreja. E isso é um açoite àquela ovelha que foi buscar no seu pastor a proteção, foi buscar no seu pastor a ajuda. Também as mensagens que os pastores têm hoje trazido nos púlpitos das igrejas tem estado totalmente fora dos objetivos de Cristo para a sua igreja. Os pastores não falam mais sobre o pecado para não perder as suas ovelhas. Os pastores não falam sobre a volta de Cristo, porque eles acham que isso vai afugentar as suas ovelhas. Os pastores não pregam sobre o Apocalipse, sobre a revelação dos últimos dias, porque eles também não conhecem, não se aprofundam, e a maioria deles acham que o próprio Apocalipse lhes parece um filme de terror, e eles têm receio de assustar as ovelhas. Afinal, pastor, que tipo de mensagem nós temos ouvido nos púlpitos? Ah, sim, nós temos ouvido bastante mensagem, gente que prometem, tem bens materiais, prometem, tem casa, carro, emprego, né? Tudo isso há um baixo investimento, talvez R$ 100 num envelope, e talvez a chave do seu carro, esse tipo de coisa que nós temos visto pregar-se nos púlpitos, né? Mensagens vazias. Quantas vezes eu me levantei de algumas igrejas onde os pregadores, onde o pregador estava desfilando
uma carreata de versículos sem se aprofundar em nenhum deles, sem explicar nenhum deles. Quantas mensagens eu tenho ouvido do que não tem início, não tem meio, não tem fim. Quantos cultos eu tenho visto com a sua liturgia desvirtuada, com cantoria demais, com dança demais, parece até forró dentro da igreja. Eu já ouvi pastores, eu vi em cultos onde o pastor gritava feito alucinado, parecia que estava esganando ele no seu pescoço, e ele cantou durante quase 2 horas o mesmo corinho de fogo, que eles chamam de corinho de fogo. Depois ele disse à igreja que a igreja não se preocupasse, que ele ia pregar 10 minutinhos só, e aquilo me chateou, aquilo me aborreceu. E quando ele leu o texto, antes de explanar o texto, ele parou e falou do mega ré da esposa, agradeceu ao sobrinho que tinha vindo bater a bateria, né, para ele cantar aquele reteté, né? Agradeceu o motorista que foi buscar, e olha que o culto iniciou às 7 horas e ele chegou às 9 horas. Que falta de respeito é esse? Como é que a ovelha vai respeitar esses pastores que falam o que Deus não mandou falar, que pregam aquilo que Deus não lhes mandou pregar? Pastores que deixam de apacentar as suas ovelhas e simplesmente as mantêm nos seus apriscos para engordá-las, para que elas deem bastante lã, e eles tosquearem, tirarem tudo que podem daquelas ovelhas, para depois jogá-las num canto qualquer, sem alimentação, sem água, sem nada. Muitos pastores têm se colocado como uma mulher fofoqueira, contando um para os outros sobre aquilo que ele ouve dentro do gabinete. Pastores que não estão preocupados em pregar o evangelho, que não estão preocupados em pregar a palavra, mas estão preocupados em disseminar contendas dentro da igreja. Pastores que estão disputando com outros pastores dentro da sua própria igreja, disputando ministério. Amados, de quem afinal é a igreja? É do pastor A, do pastor B, é do presidente da igreja, é do vice-presidente? A igreja é de Cristo. Por isso o Senhor diz na sua palavra aqui, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. A palavra desta noite é um aviso, é um lembrete para estes pastores. Jesus Cristo está voltando. Está voltando, e o seu julgamento vai começar pela casa de Deus. E não pense que vai começar pelas ovelhas, não. Vai começar pelos pastores. Pelos pastores. O sangue dessas ovelhas vai cair sobre a cabeça de todos esses pastores. Também aqueles que se dizem profetas, Deus, no mesmo texto, ele fala aqui, ele coloca o profeta no mesmo patamar do pastor. Olha só o que ele diz: porque tanto profeta como sacerdote estão contaminados, até minha casa achei cheia da sua maldade. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão neles, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor.
O Senhor não está prometendo coisa boa para esses profetas e esses pastores, não. Ele está prometendo visitar com fúria, visitar com ira. Ele está prometendo castigar mesmo. Mostrar para eles quem afinal é Deus. Quem afinal eles têm a quem eles têm que se curvar, a quem eles têm que entregar as ovelhas incólumes, as suas ovelhas sadias, alimentadas. Portanto, amados, eu gostaria muito que vocês, ovelhas do Senhor, pensassem numa dieta. Parece até brincadeira o que eu estou dizendo, mas não é não. Prestem atenção nas palavras que vêm do púlpito. Sejam como os crentes de Bereia. Analisem tudo o que vem do púlpito. Percebam se aquilo que vocês estão recebendo como alimento é saudável. Percebam se esse aprisco está lhe fazendo bem. Porque eu tenho visto muitos irmãos de valor se desviando da casa de Deus por causa de palavras mal colocadas de pastores, de falta de comunhão, de falta de amor. Tenho visto muitos irmãos saindo da igreja por conta daqueles que se dizem profetas, que têm visões mirabolantes, profetas que têm prometido casamento, pastores que têm prometido bens materiais. Não existe esse tipo de prosperidade que estão pregando. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pensem bem, amados. Esse é um alerta que eu quero trazer, não só para os pastores, como também para as ovelhas destes pastores. Prestem bem atenção naquilo que vocês estão ouvindo. Prestem bem atenção naquilo que vem do púlpito. Queira o Senhor Jeová que esteja você recebendo alimento forte, verdadeiro, alimento fiel, que vai fazer com que você cresça e dê frutos. Porque o que eu mais tenho visto são pastores enchendo igrejas com promessas. E dentro dessas igrejas, a sua saída está na beira de um abismo. Pastores, cuidado com a ira de Deus